Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 13, eu quero ler o versículo de número 1, São João 13, 1, e compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto fala que o Senhor Jesus, Ele amou os seus discípulos. E fala também que o Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim. Em que sentido o Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim? Eu quero trazer aqui alguns sentidos sobre os quais o Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim. Primeiro, Jesus amou os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até a sua hora derradeira, até o último dia da sua vida. Esta é a segunda, ou melhor, é a última semana da vida de Jesus. Esse texto está dentro desta última semana. E o comentarista Warren Wiersbe, ele faz uma organização na semana de Jesus. Então, no domingo, o Senhor Jesus havia entrado em Jerusalém, montado no jumentinho, ovacionado pelo povo que colocava aos pés de Jesus as suas vestes e também os ramos. Na segunda-feira, Jesus purificou o templo, arrancando de lá todos os cambistas e restaurando o templo como casa de Deus e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Na terça-feira, o Senhor Jesus passou um dia conflitando com os líderes religiosos. Warren Wiersbe diz que este dia de terça-feira está narrado nos vários conflitos que Jesus tem, e estes conflitos estão descritos em Mateus 21 a 25. Na quarta-feira, o Senhor Jesus teve um pouco de descanso, um pouco de tranquilidade. E na quinta-feira é o dia que este fato narrado em João 13 está acontecendo. Na quinta-feira, ele reuniu os seus discípulos no cenáculo. Na quinta-feira, ele celebrou a ceia. Na quinta-feira, ele instituiu o cerimonial do lava-pés. Na quinta-feira, ele cantou um hino. E na quinta-feira, no finalzinho do dia, ele partiu para o Getsemane. Na sexta-feira, de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, ele foi preso lá no Getsemane. E ele então foi conduzido na sexta-feira à casa de Anás, à casa de Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. Pilatos o submete ao povo, o povo o condena, o troca por Barrabás. Ele então é submetido ao tronco, onde ele apanha, e depois disso ele é vilipendiado, caminha na via crucis, e quando chega no final da sexta-feira da paixão, da sexta-feira daquela semana que esse texto está acontecendo e está inserido, quando chega 3 horas da tarde, o Senhor Jesus lá na cruz, na sua última hora, no seu último momento, no último segundo da sua vida, dá o último brado da cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, ele morreu. E até
a sua última hora, até o seu último sopro de vida, até o fôlego final, até a hora derradeira, o Senhor Jesus manteve-se amando os seus discípulos. Jesus amou os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até o último momento da sua vida. Segundo, o Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até a sua última gota de amor. Jesus possui um amor imenso. Aliás, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que o amor de Deus por nós é tal. Esta palavra tal quer dizer que é um amor sem medida, um amor incomensurável. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz: para que todos vocês compreendam, juntamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Um amor que excede todo entendimento, aleluias. O amor de Jesus é um amor amplo, largo, extenso, profundo, incomensurável, indescritível, um amor glorioso. Porém, ainda que esse amor incalculável, inacabável, se esgotasse, acabasse e sobrasse apenas uma última mísera gota, nesta última mísera gota desse amor de Jesus, neste fim do seu amor, até o fim, até acabar, sem reservas, sem contenção, até a última gota, Jesus continuaria amando, manifestando a sua graça e a sua generosidade por todos os seus discípulos. Jesus teve, aleluias, o amor pelos seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até a última gota do seu amor, até a última gota da sua graça, até a última porção, a última fração, o último milésimo, o último átomo, até a última porção do seu amor. Jesus entregou tudo isso aos seus discípulos, entregou tudo isso a cada um de nós, porque Ele amou os seus discípulos até o fim. Diga comigo: Jesus me amou até o último dia da sua vida. E diga: Jesus me amou até a última gota do seu amor. Lambacandaramai, churabacandaramahai. Terceiro, Jesus amou os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até o último suspiro de cada um dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, cada um deles morreu de uma forma, mas o Senhor Jesus acompanhou a vida de cada um e de todos eles, e o amor de Jesus pôde ser percebido até o último suspiro da vida de cada um destes apóstolos. Por exemplo, Tiago, o menor, ele morreu ao lado por mando de Herodes, a fio da espada. E esse texto está narrado ali em Atos capítulo de número 12, quando Tiago morre, mas até o último suspiro, até a lança gelada da espada atravessar Tiago e ele entregar o seu espírito. Até aquele momento Tiago pôde experimentar o amor de Deus, porque o amor de Deus vai até o fim. Mateus, segundo relato extra-bíblico, dizem que ele morre, e ele morre esfaqueado, ele morre na Etiópia, ele morreu martirizado lá na Etiópia, e conta a história que quando ele estava para morrer, ele louvou a Deus dizendo: eu sinto o amor de Deus até nessa hora terrível da minha vida. Ele estava longe de casa, ele era judeu, estava na Etiópia,
ele estava longe dos seus amigos, os discípulos, ele estava longe dos seus familiares, ele estava longe da sua atividade profissional, não importa, mas o amor de Deus estava com Mateus até a sua última hora, até o seu último suspiro. Por exemplo, Tiago, o menor, segundo Flávio Joséfo, ele morreu por volta do ano 64, e ele morreu ali, apedrejado, e conta o John Foxe, no livro dos Mártires, que ele recebeu muitas pedradas, mas em cada uma das pedradas, ele não parava de louvar Jesus, ele não parava de engrandecer o seu nome. Os soldados ficavam se entreolhando, dizendo: o homem está sendo apedrejado, o que está acontecendo com ele? É o amor de Cristo que está o amando até o fim, até o último suspiro. Aleluias, glória a Deus. Conta a tradição que Filipe, ele morreu quando ele converteu a mulher de um procônsul romano a Cristo, e o procônsul romano ficou muito nervoso com ele lá na Ásia Menor e mandou matar Filipe, mandou torturá-lo, e de tanto baterem nele e espancá-lo, ele recebeu muitas pancadas no seu corpo. Provavelmente ele teve uma morte ocasionada por uma falência múltipla de órgãos, mas a cada pancada, a cada soco, a cada murro, a cada ferida que ele recebia, os homens estavam batendo no seu corpo, mas Filipe estava sentindo o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo e a bondade de Cristo, que acompanha aos seus servos até o último suspiro dos seus discípulos. O apóstolo São Pedro foi condenado por Nero no ano 68 da era cristã, e ele morreu em Roma, crucificado. E quando disseram para ele: ô Pedro, você precisa vai morrer igual Jesus que você ama, e ele disse assim: não, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. E conta a história que colocaram a mulher do Pedro, no mesmo momento que ele estava ali para ser martirizado, a mulher dele também, e diz que a mulher dele olhou para ele e disse assim: fica tranquilo, o amor de Cristo vai nos conduzir até as mansões celestiais. Aleluias, glória a Deus. Diz que André morreu na Grécia, crucificado numa cruz em formato de X. Ele morreu ali crucificado depois de receber muitas chibatadas. Ele teve pregos nas suas mãos, a exemplo de Jesus, prego nos seus pés. Mas ele morreu cantando e celebrando ao Senhor e dizendo: o amor de Cristo está sobre mim, porque Cristo ama até o fim, até o último suspiro, até a entrega do Espírito dos seus discípulos. Aleluias. Tomé, segundo a tradição cristã, ele vai ser assassinado, e depois que as pessoas vão prendê-lo e vão perfurá-lo com a lança lá na Índia, depois de evangelizar a Índia, diz que ele já estava todo perfurado, o sangue dele esvaindo, e ele dobrou o joelho e ele cantava um hino de louvor ao Senhor. E o que deixava os algozes dele impressionados era que quanto mais punhalada e lancetava davam em Tomé lá na Índia, quanto mais o lancetavam, mais ele cantava e mais ele sentia a presença gloriosa do amor de Jesus, que ama os seus discípulos até o último suspiro. João, o apóstolo do amor, esse autor desse livro aqui que eu li para os irmãos, autor de outros livros, 1º, 2º, 3º de João, Apocalipse, ele foi, segundo a tradição, colocado num caldeirão de óleo fervendo, mas ali, mesmo com o seu corpo totalmente deteriorado, ele sentiu o amor de Cristo por ele até o fim. Depois ele foi colocado na colônia penal lá na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, trabalho forçado, trabalho escravo, quebrando pedra, ele pôde sentir o amor de Cristo e o amor de Deus sobre ele até o fim. Fala para esse irmão: o amor de Cristo é sobre nós até o fim, até o último suspiro. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus.
O amor de Cristo está sobre os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos até o último suspiro. Jesus nos amou até o fim, no sentido de amar-nos durante toda a sua vida. Nos amou até o fim, no sentido de nos amar até a última gota do seu sangue. E nos amou até o fim, no sentido de amar cada discípulo até o último suspiro desses discípulos. Jesus amou os seus discípulos até o fim, no sentido de que Jesus amou os seus discípulos, mesmo quando estes acharam que era o fim para eles. Alguns discípulos viveram situações que julgaram que ali o amor de Jesus não seria capaz de resgatá-los. O amor de Jesus não seria capaz de alcançá-los. Uma situação de pecado, de erro, de desvio da verdade. Mas mesmo quando para estes discípulos eles tinham chego ao fim, o amor de Cristo os amou até o fim desses discípulos. É interessante, quando Pedro, após negar Jesus, volta para a pescaria, e aí quando Jesus ressuscita, Jesus fala para Maria Madalena: olha, diga para os discípulos que eu vou para a Galileia, e avisem, sobretudo, Pedro. Ora, mas eu já cheguei no fim, eu errei, neguei o Senhor, abandonei a fé, me apostatei da verdade, eu entrei num caminho sem volta. Sim, para você é o fim, mas sobre esse fim seu, o meu amor te alcança, porque eu amo até o fim. Aleluias. Pedro sentiu-se no fim, Pedro sentiu-se acabado, Pedro sentiu-se desprezado, Pedro achou que não havia mais nenhum tipo de oportunidade para ele. Mas o amor de Jesus, irmãos, é até o fim. Fala para o seu irmão, não importa o que aconteceu, diga para ele: o amor de Jesus por você é até o fim. Aleluias, não importa quão fundo seja o seu poço, aleluias, quão entenebrecida seja a sua noite, quão densa seja a sua tempestade, não importa quanto no fim você se sinta, o amor de Cristo por nós nos alcança até o fim. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Paulo sentia-se o principal dos pecadores. O apóstolo São Paulo se sentiu o principal dos pecadores. Ele fala isso quando ele escreve a Timóteo. Mas mesmo tendo muita consciência do fim que ele chegou no estado de pecado, ele bradou e disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça eterna e gloriosa de Deus. Porque quando os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, chegam no fim, Jesus diz: o meu amor ainda está nesse fim. Quando os discípulos chegam numa situação que a igreja despreza, que todos desprezam, Jesus diz: mas o meu amor, ele se estende até esse fim da sua vida, para te resgatar e te trazer de volta. Eu gosto muito daquele texto de Mateus 18, que fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no meio deles eu estarei. E muitos irmãos usam esse texto quando a igreja está vazia, para consolar os que estão presentes, dizendo: o Senhor está aqui. E tem uma prova. Podiam ter usado pelo menos o texto certo, Mateus 28, 20, né? Que fala lá que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para consolar os irmãos usam esse texto. Mas esse texto, ele não quer necessariamente dizer que o Senhor está presente quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para o culto. O que é que está sendo tratado lá em Mateus 18? Os irmãos se lembram? Está sendo retratado ali o caso de um irmão que pecou. E aí Jesus vai e fala: vai lá e tenta reconciliar esse irmão. Se esse irmão voltar, você cobriu uma multidão de pecados e restaurou esse irmão. Glória a Deus por isso. Mas se você não conseguir resgatar esse irmão, não desanima não. Leva mais alguém.
Vai com alguém, chama um companheiro, chama alguém de confiança, alguém que saiba aconselhar e exortar, e vão lá vocês dois e tentem os dois resgatar essa pessoa. Porque se vocês resgatarem essa pessoa, vocês cobriram uma multidão de pecados e a graça de Deus se revelou sobre vocês. Agora, se dois não conseguirem, levem para a igreja, e a igreja toda faça uma força-tarefa, e a igreja vá lá e tente resgatar. Agora, se ninguém, essa pessoa se tornar uma pessoa dura mesmo, e ninguém conseguir resgatar, então considerem essa pessoa um publicano. Aí quando Jesus está terminando de falar, ele fala esse texto aí, ó, que está na tela. Ele fala: mas eu digo uma coisa, mesmo depois que um tentou resgatar e não conseguiu, que dois tentaram resgatar e não conseguiram, que a igreja toda fez uma força-tarefa, uma mobilização coletiva e não conseguiu restaurar, se 2 ou 3 de dentro da igreja se lembrar desse irmão e disser assim: vamos lá, novamente, tentar resgatar, o Senhor Jesus diz: eu entro no meio de vocês e eu vou junto. Porque quando chega o fim dos homens, o meu amor continua estendido sobre eles. Quantos podem levantar as mãos, levantar a face, levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração ao Senhor? Aleluias, aleluias. Cristo diz: eu amei os meus discípulos até o fim, eu amei até o último dia da minha vida, eu amei até a última gota do meu amor, eu amei os meus discípulos até o último suspiro deles, e eu amei, mesmo quando eles estavam no fim da linha, quando ninguém mais dava nada por eles, a minha graça, o meu amor e a minha generosidade continuaram se estendendo sobre eles, porque eu amo os meus discípulos até o fim, eu amo os meus discípulos até o fim. Fala para o seu irmão: não interessa o fim que você esteja. Aleluia, diga para ele: não importa quão longe você esteja, o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus continuam sobre você. Labacandarabahai, esta noite aqui é noite de restauração, é noite de perdão de pecados, é noite de reconciliação com Cristo, é noite de nos achegarmos para perto, nos assentarmos à mesa e curtirmos esse amor glorioso que o Senhor derrama sobre nós. Para terminarmos, Jesus amou, em quinto lugar, os seus discípulos até o fim, no sentido de que ele amou e ele ama até o último dos discípulos. Ele não fez uma seleção, ele não escolheu uns prediletos. Não, irmãos, o amor de Deus é sobre todos nós. Os homens fazem acepção de pessoas, mas Deus não. Essa semana eu estava estudando o texto de Gênesis 16. E lá tem uma situação bem interessante, irmãos. A Agar é colocada para fora com o seu filho pequeno, e ela está no deserto, solitária, sem água, sem comida, expatriada, sem identidade, sem condição de vida. E ela está lá. E o que é que fez a Agar estar ali naquela condição? O que fez a Agar estar ali foi porque ela tentou sorrir quando os homens não deixaram ela sorrir. Olha que paralelo interessante. O nome de Isaac não significa riso em hebraico, sim ou não? Quando Deus dá o Isaac não sorri? A Sara não sorri? O Abraão não sorri? O Eliezer não sorri? Mas quando Ismael sorriu e a escrava sorriu, eles foram jogados para fora. É mais ou menos uma coisa que os comentaristas falam que é assim: na casa grande todos podem sorrir, mas na senzala, se houver sorriso, serão espancados e jogados para fora. Mas quando a Agar, mãe solteira, quando Ismael, uma criança órfã, estão lá no deserto, abandonados, esquecidos, marginalizados, quando eles estão lá e eles não têm ninguém por eles, Deus vai lá, o amor de Deus se estende a eles,
A graça de Deus os alcança. E o amor de Deus está sobre eles. O Senhor não faz acepção da casa grande e da senzala, não. O Senhor não faz acepção de rico, de pobre, de gordo, de magro, de inteligente ou de indouto, não. Deus nos amou, e Ele nos amou até o fim. Isso quer dizer, Ele nos amou até o último discípulo. Ele amou a todos e a cada um de nós. Não importa de onde você veio, não importa qual sua estrutura familiar, não importa de onde você surgiu de forma étnica, não interessa quais são suas origens sociais, não importa. O amor de Cristo se estende sobre nós até o fim, porque Ele ama e resgata e busca a todos os discípulos. Fala para o seu irmão, ninguém fica de fora. Labacandaramahai. Pastor, nós estamos lá no seminário, na FAESP, ensinando agora sobre história do pentecostalismo, não é isso, Beth, Marcos? E tem um trecho lá, quando o Charles Parham está ali no Texas, e ele está ensinando pneumatologia na escola teológica, e de repente ele está lá ensinando teologia, e chega um jovem negro lá, negro, gordo e careca, e aí o Joseph Seymour chegou lá, a escola não aceitava que ele entrasse para dentro da escola. O professor Parra mandou fazer um buraco na parede, colocou uma cadeira do lado de fora, deu os livros para ele e falou: Seymour, fica aí e vai aprendendo daí. E o Parra se aproximava assim da janela para que o William Seymour conseguisse ouvir a aula, porque a escola predominantemente de branco não deixava o William Seymour entrar na escola. E aí então ele ficou do lado de fora. Mas lá do lado de fora ele foi recebendo a doutrina do Espírito Santo, e Deus foi se movendo no coração dele. A graça e esse amor que alcança até o fim foi alcançando. William Seymour foi passando pela janela, aleluias, foi passando por todo o bloqueio étnico, cultural, social, e foi atingindo o coração daquele moço, e ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele falou em línguas estranhas, e ele sai então do Texas e vai para a Rua Azusa em Los Angeles, e lá ele aluga um galpão, e ele, a primeira coisa que faz é abrir bem as portas, e ele diz assim: aqui nós não vamos fazer acepção de pessoas, aqui vão entrar brancos e negros. Por quê? Porque o amor de Deus é sobre todos, é sobre até o último discípulo. Fala para o seu irmão, ninguém fica de fora, no reino de Deus não. No reino de Deus não, na casa de Deus não. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor, aleluias. Ninguém fica de fora, aleluias, porque o Senhor nos amou, e Ele nos amou até o fim. Fala para o seu irmão aí, Cristo te amou, viu? Aleluias, Ele te amou todos os dias da vida terrena dele. Ele te amou até a última gota do amor dele. Aleluias, glória a Deus. Ele te ama e vai te amar até o último suspiro da sua vida. Eu não vou te acompanhar até o momento do seu suspiro final. Os pastores aqui também não. Talvez sua mãe, seu pai, seus irmãos não estarão com você, mas o amor de Cristo, que excede todo entendimento, estará lá para te proteger, para te guardar e para te abrir as mansões celestiais. O amor de Cristo está sobre nós, porque Ele nos ama até o fim. Ele nos ama até quando o discípulo acha que é o fim para ele. Ele ama até o último discípulo, e Ele ama até o fechamento da história. Ah, pastor, chega o dia do fechamento da história, chega o dia do encontro glorioso com o Senhor, e lá no dia do fechamento da história e do encontro glorioso com o Senhor, nós vamos entrar nas mansões celestiais, vamos ser submetidos ao tribunal de Cristo, depois vamos participar da ceia, das bodas do Cordeiro, e depois vamos ser chamados à sala da ceia, e lá o texto de Cantares diz que o Senhor estenderá sobre nós o seu estandarte, e o seu estandarte sobre nós será o amor. E alguém vai dizer: o que é isso, Senhor? Ele vai dizer: é o meu amor amando até o fim, até o fim e até o fim. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.